vai ser denotado por esse biscoitinho e pernas externas amputadas, né? 1, 2, 3, até um certo N. Ok? Vamos pegar a teoria, vamos analisar um pouquinho isso daí, no caso da teoria lambda Φ4. No caso da teoria lambda Φ4, na aula passada a gente discutiu também na aula passada acho que eu comecei analisando, discutindo a função de Green completa da teoria lambda Φ4. Não sei se foi só conexo ou não. Mas Discutindo o quê? Expansão diagramática. Mas independente disso, no caso de uma teoria lambda Φ4, uma função de 4 pontos, ela tem uma expansão, uma função de 4 pontos conexa, ela tem uma expansão dessa forma, também eliminando, não colocando os coeficientes. O gráfico correspondente ao vértice, mais aquele gráfico do bombom, mais bom, isso daqui tem algumas permutações com ele, né? Mais um gráfico desse tipo aqui. E permutações desse gráfico. Aqui, permutações ele pode estar em outros aspectos, né? Nessa expansão, esse gráfico entra na expansão desse objeto aqui, ok? Esse gráfico também. São ambos irredutíveis a uma partícula. Esse gráfico não. Esse gráfico aqui já se enquadra nessa categoria, né? Aquele primeiro se enquadra no pedaço que está aqui, ok? E esse gráfico aqui já vem uma contribuição de correção do propagador. Tá? Ou seja, uma teoria lambda Φ4, a expansão desse biscoitinho aqui, envolve o próprio vértice, o vértice é trilevel, né? Mais essa correção aqui seria esse gráfico com as pernas externas amputadas. Então, esse objeto aqui. Ok? E assim por diante. Tá? E aí dá para fazer isso para ordens mais altas. Para ordens mais altas e para outros tipos de interações também, né? Brincar com isso. Alguma dúvida? Agora sim, vamos tratar a questão da expansão numa série de potências em H cortado. Mas antes disso, vamos olhar para uma relação entre essa expansão em série de potências em H cortado com uma expansão que a gente chama de expansão em loops. Está relacionado com o número de loops em cada termo da sua série, da sua expansão. Tá? Só que, para poder fazer essa discussão envolvendo potências de H cortado, a gente tem que restaurar a dependência em H cortado nos objetos que a gente calculou até agora.
começar, seria restaurando. A ideia seria fazer essa restauração desses fatores. Vamos ver isso para alguns objetos. O funcional gerador, lembra que o funcional gerador é a sua representação em termos de integrais funcionais. Um fator de normalização, uma integral funcional no campo, exponencial de I, ação, mais integral em dx, j, φ. Ok? A ação, ela tem dimensão de h cortado, dimensão de momento angular. Ok? Então, para que o argumento da exponencial seja dimensional, a gente tem que descontar um fator h cortado aqui. Ok? Isso daí vai produzir um fator h cortado na função de Green, por sua vez. Uma função de Green de n pontos. Para cada derivada, né? Para cada derivada você vai levar um h cortado. Então, uma função de Green de n pontos lembra, era menos i elevado a n. Agora vai ser menos i h cortado elevado a n derivada enésima de j com relação de modo que cada um desses h cortado aqui mata a contribuição que vem daqui. Ok? Bom, o propagador livre, por sua vez. Propagador é a função de Green dois pontos. Aqui, a teoria livre, né? Propagador livre, ele vai ganhar um fator multiplicativo h cortado. Isso daí não vou fazer em detalhes, mas se vocês calcularem aqui. Oi? Não precisa fazer, depois eu vejo. É porque quando você faz lá embaixo n igual a 2, tem que tentar. Mas aí tem que sobrar um i, né? Tá, sobrar um i. Peraí, deixa eu ver. Não, eu acho que é apertado mesmo, mas eu quero lembrar porque. Não, é h cortado também. Esse daí também não está muito. Exatamente pequeno, deixa eu pensar. Vai ficar derivada segunda. Aí desce 2H, cancela com esses 2Hs daí. O ponto é que se você fizer. Não, mas se você fizer. Faz aquela história de completar quadrado. Fazer aquele shift no campo. O que você vai obter vai ser o seguinte: a função de Green, a teoria livre,
era dada pela exponencial, que era mais ou menos, né? Olha, I, nesse caso agora vai ter um H cortado. Integral dx dy, dy, x, propagador de J, cada no Oi? Certo? Na hora que você deriva com relação a J, posso fazer depois de casa, né? Não precisa fazer agora para não atrapalhar o segmento da... Tá bom. Eu faço calma em casa. Tá bom. Foi só se tinha alguma coisa imediata, assim, de não, mas note que a dimensão do cara... Não. Uma coisa que você deveria ver é o seguinte, você pode reabsorver isso daqui dentro da ação, tá ok? Então o operador quadrático vai ser, você reabsorve isso no operador quadrático. Então o operador vai 1 sobre H cortado, operador. Na hora que você coloca menos 1, era isso que eu esperava. Valeu. Em termos de... Oi? Não, foi assim quando... Em termos de vértices, os vértices, o que você vai ter é o seguinte, lembra que o vértice era, aqui a gente está denotando por, era 1, 2, tem um certo N, o vértice de N campos. Isso daqui era o que a gente está denotando por integral em y, dx1, dx2, dx1 até um certo dxn, e era v, k, desculpa, vn, x1, até xn, y. A correção agora vai ser aparecer um H cortado aqui. Ok? Porque o vértice aparecia da expansão do numerador, por exemplo, daquela fórmula para a função de Green interagente. E o numerador envolvia uma expansão onde você tinha vácuo, campos e ação, já expandindo. Já ok? E agora aqui vai ter um IH cortado, tá ok? E aí vai ser absorvido na definição do vértice, ok? O funcional gerador conexo, ele vai ser definido de forma que o Z de J vai dar a exponencial de I H cortado WJ, é compatível com aquilo que a gente tinha colocado agora há pouco aqui. Tá? E além disso, uma função de Green de n pontos, um PI, uma função, um PI de n pontos, e está sendo definido dessa forma, né, em termos essa correção de vértice, ela basicamente vai carregar o mesmo tipo de correção de vértice aqui. Tá? Aqui tinha um fator I, tá? Essa correção de vértice aqui vai carregar o mesmo tipo de correção aqui, só que eu vou colocar já do outro lado da equação. Então, o I gama n mais ou menos x1 xn vai ser igual a H cortado vezes aquele objeto lá. Aqui
seria 1, 2, 3, N. Ok? Mesmo tipo de argumento. Esse gráfico, que é a correção de vértices, vai ser 1 sobre H cortado. Isso aqui vai ser conveniente colocar esse H cortado aqui na frente. Tá? Escrevendo dessa forma. Então, o que a gente vai mostrar agora é o seguinte, que se a gente levar em conta a expansão em série desse objeto aqui, uma função de Green de n pontos, um PI, para cada termo da série, para cada termo, o número de potências de H cortado, a potência de H cortado, vai ser igual ao número de loops no gráfico correspondente a esse termo. Tá ok? Vamos pensar o seguinte, para cada termo, para cada termo da série perturbativo vamos colocar I gama N, tá? I gama N, o número de potências, o número de fatores H cortado, o número de fatores H cortado será, pensa o seguinte, NH cortado, N função H cortado vai ser número de fatores H cortado. Para cada termo, você vai ter para cada termo você tem um gráfico correspondente a esse termo, tá ok? Você vai ter um fator H cortado global, vindo daquele H cortado ali, ok? Então você vai ter um fator H cortado, tá? Para cada linha interna de um gráfico, cada linha interna, você tem um propagador, ou seja, você tem um H cortado. Então, para cada linha interna, vou chamar de I, o número de linhas internas, a gente tem um H cortado também, ok? E para cada vértice do seu gráfico, você desconta um fator H cortado, ok? Porque você tem um sobre H cortado. Então, menos V, sendo V o número de vértices. Ok? Vamos relacionar isso com o número de loops agora. A gente tem a seguinte relação topológica. O número de loops menos 1 é igual ao número de vértices, ao número de linhas internas, menos o número de vértices. Convença-se disso. Pega um gráfico qualquer, pega um gráfico, um PI qualquer. Isso parece tipo aquelas relações que é de poliedro, né? V mais F igual a A mais 2. Mas deve ter a ver, com certeza. Sim. O pessoal chama tudo isso de relação de Euler, né? São relações de Euler. Não, aí eu não sei, né? Não sei. Também chamam, também chamam. Pô, mas eu vou te falar, eu cheguei a ver isso uma vez. Isso não é fácil, cara. Não, isso não é fácil, cara. Mas vamos ver pelo menos para esse gráfico, dá certo. Sim, Isso é uma bola de tênis, isso, um som. Bom, lembrando que as pernas externas estão amputadas, né? Se para um gráfico desse tipo aqui tão aleatório der certo, o negócio funciona, né? Demonstração por quê? Por convencimento. Por amostragem estatística. Você quer
possível. Vamos lá, qual que é o número de loops desse gráfico? Vamos ver. A gente tem um loop aqui. Tá ok? A gente tem um loop aqui. A gente tem um loop aqui. Um aqui. Um aqui. Esse. Pô, tô fazendo tudo isso sem contar, cara. Dá 8, né? Vai com a mão direita, vai contando com a mão direita, vai fazer um tracinho. Deu 8. Eu não perdi a conta. Mas deu 8, tava em conta. Dois, Vai. três. Tenho esse. 1, Esse. 2. 3. 4. 4. 5. 6. Esse daqui eu não tinha contado, né? Não. Esse aqui. E o do meio. Estou faltando esse. 8, né? Ok. Acho que eu peguei um gráfico aleatório demais, né? Cara, pega um bombom, pega uma coisa assim. Mas aí não tem Mas a demonstração perde a força. Você tem que pegar uma amostragem. Agora vamos pegar o número de linhas internas. Mas olha, isso aí funcionou porque o caso é muito simples, né? Se funcionar. Porque a linha interna é pra cacete. É uma coisa mais simples. Vamos lá. Já. A gente acredita em Tem que fazer um você. x em cada um. Também, né? Mas Não precisa eu ia demonstrar. perder. Aí vai Eu cagar não o tô gráfico. acreditando muito. Mas aí fica de tarefa, então. Fica de tarefa. Usa os benefícios de ser professor, né? Cara, Vou fazer pro bombom, os outros ficam como. Não, vamos lá, vou pegar um bombom um pouquinho mais complicado, velho. Eu ia falar um nome, agora tá gravando, né? Não vou falar o nome. Fica como exercício. Sabe? Como gravar isso aqui? Isso é uma fuça de boi, cara. O número de loops. 1, Não, 2, esse canal, 3, 4, esse 5. Esse gráfico te faz sentido. Bota na. Leva ele pra Praia Vermelha, um de psicologia, vai tirar várias conclusões sobre o que você fala. Número de linhas Figura de internas. rochar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certo? E o número de vértices é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não consigo me concentrar, contar, tô vendo. Deu não? Sapo, já vi um Deu não? urso. Não deu, né? Peraí, deu alguma coisa errada na contagem. Faltou só um só. Não, tá falando. Deve ter contado uma coisa errada. Acho que é só um. 2, 3, 4, 5. Aqui tá certo. 1, 2, 3, Os perto são certos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, agora é certo. Isso. Aí sim. 5 menos 1, 4. Se der certo, você amputava a língua do sapo e tentava de novo. Será que por mais de 137 loops dá certo? Oi? Faz certo aí, cara. A gente tem esse tipo de relação topológica e usando isso aqui em cima, né? A gente já chega direto que o número de loops é igual a 1 mais I menos V. Portanto, o número de fatores H quadrado é igual ao número de loops. Ok? Então, se você pensar que a ação efetiva pode ser escrita em termos de uma série de Taylor funcional, onde cada termo da série envolve a enésima derivada da ação efetiva, tomada campo igual a zero, ou seja, função de n pontos. Você pode organizar, você pode representar a ação efetiva em si, como uma série diagramática, tá ok? E você pode organizar essa série diagramática em termos das contribuições de loops que você tem. Certo? Você pode organizar, pega todos os gráficos com um loop, organiza num cantinho. Soma agora com todos os gráficos com 2 loops. Isso corresponde a uma série de potências em H quadrado. Porque para cada gráfico com L loops, você tem você tem L fatores H quadrado. Ok? Ou seja, você pode escrever a sua série, a
ação efetiva como uma soma em n, indo de 0 até infinito, h cortado elevado a n e um certo gama barra n, okay? Onde isso daqui significa a soma de todos os gráficos com n loops. Tá ok? O termo correspondente a n igual a 0, o termo correspondente a n igual a 0, se gama barra 0, ele envolve a soma de todos os gráficos que não contém nenhum loop. Ok? Isso corresponde à própria ação clássica. Porque a ação clássica você pode escrever em termos de gráficos, tá ok? E gráficos que não contêm nenhum loop. Porque a ação clássica, lembra, vai ser você vai ter algo do tipo uma integral em campo, operador de onda, campo. Isso daqui corresponde ao inverso do propagador. E campos sanduichando aqui. Ok? Aí você tem mais um termo do tipo uma integral, um fator que a gente reconhece como vértice e campos. Então você tem, por exemplo, esse tipo de coisa aqui. E termos quádricos, se existirem. E assim por diante. Ok? Então, o termo correspondente a n igual a 0, ou seja, que não está multiplicado por nenhuma potência h cortada, corresponde à ação clássica. Tá ok? Certo? Como você diz ação clássica? A ação clássica com o campo clássico substituído. Né? Ah, tá. Ah, porque você fia. Ah, entendi. A gente pega aquela nossa ação de partida e substitui o φ, entendi. Por esse φ, né? Okay? Não, a ação clássica que é aquela ação dinâmica clássica da teoria. Eu esqueci. Que leva em conta o φ clássico. Tá? Quer dizer, na parte clássica, então, não tem loop, né? O que a gente está falando. A ação clássica, ela, se você expandir a ação clássica numa série diagramática, ela não contém nenhum loop. Ok? Então tá, vamos lembrar desse resultado aqui. Vamos calcular, pelo menos na expansão ao loop, a forma da ação quântica. Uma expressão que nos permite calcular a ação quântica. Achei estranho isso porque aquela relação topológica fica estranho, né? Fica número de linhas internas menos número de vértices tem que dar menos 1. Ou seja, o número de vértices tem que ser maior que o número de linhas internas. Peraí, como? Se você colocar isso na relação topológica, L é igual a 0, né? I menos V tem que dar menos 1. Quer dizer, V tem que ser maior do que I. Aquelas perninhas que você botou são pernas internas, são consideradas ou são pernas externas? Internas, aquelas 3, por exemplo? Isso. Então ali já dá ruim, né, por exemplo. Quer dizer, isso não vale quando está tratando a ação clássica, né? Também não foi feito para isso, né? Não tem que valer. Na ação clássica... Supostamente isso devia valer para gráficos, desenhozinhos, né?
Mas gráficos de com gráficos loops, então, digamos com assim. loops, por isso que eu tô Se pensando. for zero, né, quer dizer que o número de vértices... Não, mas se você não, se você não faz isso, se não tiver nenhum loop, significa que você não tem nenhum vértice, você não pode nem amputar as pernas. Um gráfico com nenhum loop não tem. Um gráfico amputado. Não, mas não, às vezes se você tiver, tipo, você está falando de gráfico assim, por exemplo, se tiver... aquele triângulozinho. Não, mas aí não tem aquele triângulozinho, tem um vértice... E 3 linhas internas. Mas isso aqui é pra. Esse aqui É isso que eu tô perguntando, se são externas ou internas. Isso é externo, né? Esse gráfico aqui, por exemplo. Então tá valendo, pô. Tá Se isso é valendo. externo, tá valendo. Isso é linha externa, né? Nesse Essas aqui sentido, são as linhas externas, né? Isso daqui são linhas externas. Então tá valendo. tem zero Tá linhas valendo, externas, menos um Tá certo. e um vértice. E zero loops. Então retiro minha. Vamos topologia. Tá. Então, vamos trabalhar vamos pegar a ação efetiva. A ação efetiva não, desculpa. Funcional gerador. Tá? Isso daqui. N. Integral. Eu vou deixar o fator de normalização igual a 1. Tá? Se for preciso, a gente restaura ele em algum momento. Exponencial de I sobre H cortado, ação mais Φ J dx. Ok? Ok? I J dx. Vou expandir a minha ação em termos em torno de um campo clássico. Então vou considerar flutuações, vou considerar isso daqui, né? Φ igual ao campo clássico, mais alguma flutuação, tá ok? E vou expandir isso daqui, vou expandir a ação em torno disso. Então, Φ S de Φ igual a S do campo clássico mais Q derivada. Isso daqui na verdade deveria ser uma integral. Eu estou fazendo uma expansão funcional, então teria que ser uma integral, uma certa variável e derivada funcional. Eu vou economizar a notação, eu vou escrever dessa forma aqui. O campo, a flutuação e primeira derivada tomando isso daqui e considerando no campo clássico. Ok? Fazendo a derivada e depois colocando no campo clássico. Mais isso daqui, derivada segunda, campo clássico. E assim por diante. Ok? Então, essa expansão aqui, estou colocando que seria uma espécie de um background fixo, né? Estou expandindo em torno desse cara fixo. E essas são as flutuações, então é uma espécie de translação funcional. O jacobiano vai ser igual a 1. Então, o dφ vai ser igual ao daqui, ok? E levando em conta isso, fazendo essa expansão aqui no funcional gerador, z de j fica igual a integral em dqui exponencial de I H cortado. Aí aqui agora é S de Φ, ok? Mais
que S1 de φ mais que 2 S2 de φ e assim por diante. Tá ok? Um meio, só para... No meio. E por sua vez, fazendo isso daqui aqui também, né? Eu tenho mais a integral em J. Eu vou deixar a integral subentendida também. A integral, o elemento de integração, vou colocar J, uma espécie de produto escalar para denotar essa integral. Sendo feito φ mais φ. Ok? E fecha isso. Fecha isso. Isso é uma coisa. Lá esse φ retinho, esse campo clássico, né? Esse é esse. Lá da esquerda. Esse é o campo. Esse é o campo quântico. Estou expandindo em torno de um campo clássico que é usado para definir a ação efetiva. Então, vamos ver o que dá para fazer. Com esse resultado aqui, aquele resultado ali, a gente conclui que o S1 de φ corresponde ao gama barra 0, 1, seria a derivada funcional com relação ao campo clássico. Ok? Além disso, vamos lembrar o seguinte: J de x é igual a menos derivada de gama com relação a φ de x. Relação lá do início, quando a gente começou a introduzir ação efetiva. Oi? O S1, por que ele é gama 1, gama 0, derivada primeiro? Não, isso aqui, isso é igual a isso. Deriva com relação à fibra. Mas aquele... Calma aí. Aquele S1 é a primeira derivada do S? Isso. Tá, só dele... Tá, beleza. Entendi. Então, usando isso daqui, e agora usando essa expansão, vamos lá, a gente tem aqui menos o primeiro termo da expansão vai me dar o gama 1, 0 de φ menos, coloco mais aqui, H cortado, gama barra 1 de φ e assim por diante. Tá ok? Ali eu usei essa expansão. Tá bom? O que mais? Vamos substituir isso aqui em cima então. A gente tem dj, quer dizer, z de j é igual a integral em d qui exponencial de i sobre h cortado s de φ mais que S1 de... todo mundo tem argumento com relação ao φ clássico, então vou omitir o argumento, tá? Esse daqui vai ser
S mais que S derivada primeira mais 1 sobre 2 que derivada segunda e assim por diante, ok? Aí aqui agora, mais, quer dizer, Substitui o J agora. substituir o J. Vai ter um sinal de menos, vou colocar, já vou fazer essa distributiva aqui, então menos J, escalar φ, essa espécie de escalar aqui, desculpa. J aqui no Eu vou deixar o J como sendo, nesse pedaço aqui eu vou deixar como sendo J mesmo. Então tem que ser mais, né? Então tem que ser mais. E menos, aí aqui sim eu vou usar essa substituição. Que esse primeiro termo corresponde à derivada primeiro da ação clássica. S1. Ok? Mais menos, né? Menos H cortado que S. Não, aí aqui já seria gama 1 barra e assim por diante. Tá ok? Tá. Esse termo cancela esse. Esse termo cancela esse. Tá ok? Esse termo, ele não depende, ele pode sair da integral, já que ele não depende do campo que está sendo integrado, da flutuação. Então a gente pode escrever, pode reescrever aqui da seguinte forma. Eu vou tirar ele da integral e já vou colocar ele do outro lado da equação, inclusive. Então eu vou escrever E elevado a menos I sobre H cortado J φ que multiplica Z de J, tá ok? Igual a integral em D que exponencial da... Bom, a exponencial da ação também pode sair. Então, a exponencial de I, H cortado, ação. Também pode sair. Integral em D que exponencial de I, H cortado, exponencial de I, H cortado. Aí eu tenho esse termo, que é meio de Q2, S2, mais esse termo aqui, esse último termo aqui, mais H cortado, que aí seria o gama 1, né? Que é esse 1 de baixo diz respeito a essa expansão e o 1 de cima diz respeito à derivada, né? Tá ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança, um rescaling na minha flutuação, vou chamar a flutuação de raiz de H cortado a própria flutuação. Isso vai produzir um jacobiano constante, mas eu reabsorvo isso na constante de normalização e não tem problema nenhum, não vou me preocupar com ele, de forma que eu vou... É só mais um infinito que eventualmente poderia aparecer aí. Esse lado aqui vai ficar inalterado, Z de J igual a exponencial de I H cortado S integral
exponencial. Eu vou trazer o H cortado para dentro aqui agora, tá? Para dentro desse parênteses. Então eu vou ficar com o I fica fora. I. Aqui vai ficar H cortado, raiz de H cortado ao quadrado dá o H cortado que mata com esse H cortado. Então eu vou ficar com algo do tipo Φ2, S2, ok? Mas aqui já vai dar alguma coisa de potência mais alta de H cortado. E vai ser H cortado a meio, então já vai dar alguma ordem H cortado a 3 meios. E eu quero comparar ordem a ordem, então o lado de cá não depende de H cortado, então eu vou desprezar termos de ordem mais alta aqui. O primeiro tempo faltou um meio, né? Faltou um meio. Obrigado. Por que você está desconsiderando a potência de H cortado diferente de 1? Não, zero é a aproximação, já ficar a primeira na aproximação de um loop. Tá. Então 1 é cortado só. Entendi. Então, desconsiderando esse pedaço, a gente tem exponencial de I sobre H cortado, J, Φ, Z de J, igual a exponencial de I, H cortado, ação, integral em D, Φ, daqui, exponencial. Isso daqui vai ser I sobre 2. Deixa eu restaurar as integrais agora. A gente vai ficar com uma integral em x, uma integral em y, que de x, derivada segunda de s com relação seria um φ de x em relação a φ de y. Vezes integral funcional x, y, φ de x, derivada funcional segunda em relação a φ x, φ de y, tomando no φ clássico, né? Ok? Isso daqui vezes φ de y. Ok? E agora a gente tem aquela forma sem nenhum justificativo de que esse tipo de integral funcional, corresponde ao determinante desse objeto, determinante funcional, elevado a menos meio. A gente tem uma fórmula conhecida no cálculo funcional, mas verificação justificativa aqui, é uma integração gaussiana funcional. Ok? Que é a integral funcional de algum campo exponencial de I sobre 2. Seria aqui dx, dy, campo x, algum operador que depende de x e y, campo y. Isso daqui corresponde a determinante desse operador elevado a menos meio. Tá? Tá. Ok? Ou seja, terminando, já está pessoal. Também. Só mais um negocinho aqui, gente, só para fechar, né? Não vale a pena parar agora. Claro que não, pô. Só repetindo ali, né? Igual a integral, igual a exponencial
determinante dessa derivada segunda, né? Qual é o determinante de S2 elevado a menos meio. Ok? Deixa eu mexer um pouquinho nesse pedaço aqui. Z de J é igual a exponencial de I sobre H cortado W de J. Portanto, o lado esquerdo dessa equação pode ser escrito como exponencial de I sobre H cortado W de J menos, lembrando que aqui tinha uma integral, né? Integral de J φ dx. Ok? Isso daqui vai ser igual a exponencial determinante. Ok? Aqui determinante só. Só que aí vamos lembrar de uma outra relação, também sem muita justificativa, mas talvez já sejam familiares dessa. Que o determinante de algum operador pode ser escrito como exponencial do traço do log desse operador. Ok? Isso daqui permite escrever esse determinante como sendo a exponencial de meio. Isso. I sobre H cortado. A ação, né? Vezes, aí aqui a gente tem a exponencial de esse menos meio vem aqui para o argumento da exponencial do traço do logaritmo desse operador do S2, ok? Esse objeto aqui corresponde à ação efetiva. Ok? Comparando os dois lados da equação. Escreve lá, né? Comparando os dois lados da equação, a gente conclui que a ação efetiva é igual. Bom, aqui vai ser exponencial, né? Aqui vai ser exponencial de I sobre H cortado, ação efetiva. Então, os argumentos das exponenciais têm que ser iguais. Então, vai ser a própria ação, uma ação clássica, mais, aí vai ter um fator meio, vai ter um H cortado subindo, mais I H cortado sobre 2 exponencial, desculpa, traço. Não tem o menos? O menos o I vai vir aqui para baixo, Tá. aí o nota de sobe e vira mais. Traço do log de S2 mais coisas de ordem H cortado ao quadrado. Ok? Então isso daqui a gente chama de isso daqui essa relação a gente chama de expansão loop. Ação efetiva. Há um loop por quê? Porque a expansão desse objeto aqui, em termos de diagramas, envolve somente diagramas com loop. Por quê? Potência H cortada aqui. Número de
número de fatores H cortado corresponde ao número de loops. Esse objeto aqui não vai trazer nenhum H cortado dentro dele. Dúvidas? Aí você poderia usar isso, por exemplo, como uma teoria clássica, mas com termos. Não, e aí é correção quântica na sua teoria. Na sua teoria, mas só que você está pegando a sua teoria clássica e está incorporando correções quânticas. Só que o S2 ele depende desse campo clássico, né? Mas funcionalmente é a mesma coisa. Funcionalmente é a mesma coisa. Está só pegando o S, que era uma função do φ, do φ bolinha, né? E substituindo por esse φ. Funcionalmente é a mesma coisa. Mas é isso. Semana que vem a gente começa a falar de divergências. Bora. Vamos começar a esconder